Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje gravando em vídeo essa palestra para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que é uma casa que sempre me recebeu com muito amor, com muito afeto, e me dá essa oportunidade de compartilhar um pouco as minhas ideias acerca da doutrina espírita. Então, desde já eu gostaria de parabenizar a FES, a direção da FES, aos seus coordenadores, por respeitar esse momento muito importante que nós estamos vivendo de distanciamento, de isolamento social. E frente à pandemia do coronavírus, a gente precisa preservar, a saúde da nossa população. Então, meus parabéns pela iniciativa. E eu queria convidar vocês, antes da gente começar a fazer a nossa palestra, a fazer uma prece, a pedir a proteção de Deus, a pedir a proteção dos bons espíritos e pedir a presença do Mestre Jesus. Ele nos ensinou que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali ele estaria. E como o Espírito ele pode estar onde quiser, se nós estivermos unidos em pensamento, em propósitos, em intenção, Jesus estará conosco, independente de nós estarmos reunidos fisicamente ou não. Bom, a palestra de hoje, ela foi baseada nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carrie Barchuttel, onde Carrie Barchuttel, com o auxílio dos seus mentores espirituais, ele vai interpretar algumas das parábolas e dos ensinos de Jesus que constam dos evangelhos. Vocês vão perceber, se vocês forem ler esse livro, que alguns desses ensinamentos, algumas dessas parábolas, elas já haviam sido discutidas originalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e serviram de base para construir aqueles temas que estão lá abordados nos capítulos do Evangelho. Aqui nesse livro, Carrie Barchuttel vai pegar aquelas parábolas, mas também outras parábolas de Jesus, e ele vai propor uma explicação dentro de uma visão espírita, dentro de uma visão à sua época, do que significavam essas parábolas. E essa parábola, que é a parábola dos dois filhos, que nós reservamos para discutir no dia de hoje, ela está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, nos versículos de 28 a 31. E eu vou ler para vocês porque não é uma parábola das mais conhecidas de Jesus. Então, escreve lá Mateus no capítulo 21, versículo 28 a 31. Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu: Irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: Não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, ele foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Responderam eles: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Então essa parábola, ela leva a gente a fazer algumas reflexões muito importantes. Eu acho que a primeira reflexão que nós precisamos pensar é que é da vontade de Deus que nós, seus filhos, nas nossas experiências da vida, nos desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia, nos nossos trabalhos, na nossa convivência social, a gente não esteja contribuindo apenas para o nosso próprio crescimento, mas contribuindo também para o crescimento do próximo. Então, quando o Senhor convida o seu filho a trabalhar na vinha, a vinha do Senhor é o campo da vida. A vinha do Senhor é todo o serviço do bem que se pode realizar em prol do próximo. Obviamente que quando a gente
resolve colocar a mão no arado e trabalhar em prol do próximo, isso implica em mudanças significativas na forma como nós pensamos, como nós sentimos, para que isso possa determinar então uma forma de como nós vamos agir diante das pessoas, diante do mundo. Né? Especificamente, falando ao espírita, ao cristão, né? É você exercitar a lei máxima do ensinamento de Jesus, que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, observe que todo o ensinamento de Jesus, ele coloca o amor a si mesmo na base do amor ao próximo. Então, é impossível amar ao próximo sem amar a si mesmo. Assim como é impossível amar a Deus sem amar ao próximo, sem amar a si mesmo. Então, essa é o primeiro mandamento da lei de Deus, e conforme o próprio Jesus diz, resume toda a lei e todos os profetas. E ainda é o nosso maior desafio do ponto de vista ético-moral. Primeiro porque nós vivemos numa sociedade em que nós não fomos ensinados a amar a nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade que ainda a religião ela está sendo movida pelo sentimento da culpa. Então, eu assumo determinados comportamentos que deveriam ser moralmente aceitáveis, né? Porque a religião prega tal ou qual ensinamento, mas muito mais com medo, né? Com medo, no caso das igrejas dogmáticas, com medo do inferno, com medo da morte, falando aos espíritas, com medo daquilo que o espírito vai encontrar após a morte. Infelizmente, nós espíritas ainda vivemos muito com medo do umbral, né? Que é aquele relato daquela região de transição na vizinhança da psicosfera da Terra, onde ainda os fluidos, as energias, elas dependem do pensamento, dos sentimentos, do tipo de vibração que cada um de nós, encarnados ou desencarnados, aqui no planeta Terra, possuímos. Então, vocês conhecem bem a narrativa disso, está nos livros de André Luiz, está no filme Nosso Lar, que foi exibido há alguns anos no cinema e hoje já está disponível, inclusive, nos streamings de vídeo. Né? Então, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu sugiro procurar. Mas, quando André Luiz apresenta a umbral, ele não está querendo apresentar para o espírito uma versão do inferno. E, infelizmente, eu vejo muito no discurso de muitos companheiros espíritas essa coisa do medo do umbral. Umbral é aqui, gente. Umbral é a construção que nós realizamos. Nós estamos vivendo, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Né? O que é a Covid-19? Ela é consequência das nossas próprias ações e das nossas próprias escolhas como humanidade. Né? Nós não podemos querer agora achar um culpado para que essa pandemia, querer culpar a China, querer culpar isso, querer culpar aquilo. Não, nós estamos diante de uma situação que nos demanda um entendimento. Isso é minha filha, Peludinha, que está aqui comigo, Dona Leide. Diga oi, Leide, para os nossos assistentes lá da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila. Né? Então, a doença, agora, independente da sua origem, e os estudos mostram que a origem é natural, ela precisa, por exemplo, de uma ação solidária, comunitária, que nós começamos a pensar como humanidade. Que nós entendamos que é preciso cuidar de si mesmo, mas também que é preciso cuidar do próximo. E, no momento, esse cuidado ao próximo fala do isolamento social. É necessário que a gente esteja um pouco distanciado para que a gente não faça a disseminação desse vírus, que, apesar de, na maioria dos casos, não gerar uma manifestação grave de doença, muitas das pessoas que vão contrair o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, não vão ter nenhuma manifestação da Covid-19. Em compensação, aquelas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, portadoras de outras comorbidades, ou seja, de hipertensão, de diabetes, de problemas cardíacos, elas podem
adquirir, né, adquirindo o vírus, desenvolver a forma mais grave da doença, que cursa com uma pneumonia grave, com insuficiência respiratória, podendo levar ao desencarne do indivíduo. Então observe que esse agora é um momento onde nós podemos entender muito isso que Jesus disse nessa parábola. Por que o convite do Senhor para o trabalho na vinha é feito a todos os seus filhos? A um filho e a outro filho, né? E a postura do filho diante do convite do Senhor, que é exatamente do que fala essa parábola, é que talvez seja a parte mais significativa, mais importante que nós espíritas, nós cristãos, precisamos refletir. Olha o que diz o primeiro filho. O Senhor chega para o primeiro filho e diz: filho, vai trabalhar na minha vinha. Então, vai e contribui com a obra do bem, né? Observe que ele não está dizendo de que forma o filho deve ir trabalhar, porque cada um vai doar de si mesmo conforme os seus próprios talentos, conforme a sua própria capacidade. Então nós temos hoje pessoas atuando no mundo em diversas áreas, né? Na educação, na saúde, na segurança, na moradia. Tem gente que está na agricultura produzindo, tem gente que está no comércio vendendo. E todas essas relações sociais são importantes para a manutenção do mundo material em que nós vivemos. Existem pessoas que estão disseminando os ensinamentos do Cristo, existem pessoas que estão exemplificando o ensinamento do Cristo, existem pessoas que estão contribuindo com diversas formas diferentes de fazer o bem, trabalhando para diminuir na sociedade o machismo, diminuir na sociedade o racismo, de eliminar essas chagas que derivam do egoísmo, né? Da supremacia do eu sobre o próximo, da supremacia do eu sobre o coletivo. Então, observe que no convite da parábola, tudo que o pai diz ao filho é: filho, vem trabalhar na minha vinha, né? Vem trabalhar no meu campo do Senhor, ou seja, vem dar a sua contribuição no trabalho da seara do bem. E dessa maneira, nós que somos espíritas sabemos, é que trabalhando para o bem do próximo, e esse bem fundamentado no bem a nós mesmos, no amor a si mesmo, é que nós vamos estar contribuindo para a transformação moral da humanidade. E aí o primeiro filho diz: eu vou, mas não vai. E muitos de nós, diante do convite do Cristo ao serviço do bem, diante da proposta da doutrina espírita, da reforma íntima, da bandeira do fora da caridade na salvação, nós, num primeiro momento, às vezes até para agradar o próximo, dizemos: eu vou. Ou seja, eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. Eu vou seguir os ensinamentos da doutrina espírita. Eu vou vivenciar o amor ao próximo, que é a caridade, fundamentada no amor que eu tenho a mim mesmo. Mas fala da boca para fora. E não vai. Então, muitos de nós ainda estamos nesse estágio evolutivo em que estamos tão autocentrados em nossas próprias vidas, em nossos próprios problemas, ou seja, no nosso próprio interesse, vivendo a vida de forma egoísta, pensando que da vida a gente pode construir bem somente para si mesmo, né? E quando o convite é feito e quando se tem a oportunidade de servir, quando se tem a oportunidade de trabalhar na seara do bem, quando se tem a oportunidade de estender a mão e auxiliar o próximo, né? E nós estamos vivendo isso de forma muito intensa nos dias atuais, diante dessa crise, dessa pandemia, desse prenúncio, né, da era de regeneração que se aproxima, né? Muitos de nós ainda está tão focado somente em si mesmos que nós perdemos a dimensão do que significa ir trabalhar na vinha, do amor ao próximo. E acha que, não, eu estou cuidando de mim, eu estou fazendo a minha parte, e o outro que se lasque, o outro que se exploda, o outro que faça a parte dele, que se cuide, né? É muito fácil, por exemplo, nesse momento que nós estamos passando por esse surto, por essa pandemia da Covid-19, em que as orientações, né, se baseiam
principalmente, além do isolamento social, na higiene das mãos, a gente que está num país de tanta desigualdade social, esquecer que existe pessoas vivendo na rua em condições subhumanas, sem nenhum acesso a saneamento básico, sem ter o que comer, sem ter onde lavar as mãos. Então você imagine que essa sociedade em que nós estamos vivendo, quando a gente lava as mãos e quando a gente acha que está fazendo a nossa parte, a gente tem que compreender que existe uma parcela da sociedade que não tem acesso à mesma qualidade de vida que nós temos. E que é preciso sim atuar em defesa dessas pessoas. Né? Então não adianta a gente achar que fazer o bem nesse momento é simplesmente eu me isolar em minha casa, né? E fazer a minha parte e esquecer que existe uma grande parte da nossa população que vive em condição de vulnerabilidade social e que não vai ter condições de ficar em casa, que vai precisar trabalhar para ganhar o pão de cada dia, que muitas vezes convive em casebres, num amontoado de gente, onde até se um dos membros da família contrair a doença, é difícil manter o isolamento dentro de casa. Né? Então vejam, eu estou usando a pandemia da Covid-19 como um exemplo do que é você achar que porque você está fazendo a sua parte, porque você está se isolando, né? Você esquecer de olhar para a comunidade, para o coletivo. Nós somos um coletivo, nós somos uma humanidade. Né? Eu sempre gosto de lembrar aquela passagem da história do espírito Bezerra de Menezes, quando ele tem um encontro já desencarnado com Maria, e Maria diz a ele assim: Bezerra, você já tem condições de prosseguir no seu trabalho espiritual de desenvolvimento, de evolução espiritual e de prosseguir para planos mais altos da existência. E Bezerra ouve, reflete e ele diz: mãe, enquanto tiver ainda na face da terra um necessitado precisando da caridade, do amor, da orientação, o meu lugar é aqui. Então, eu acho que esse ensinamento fala de que não adianta a gente querer conquistar valores, bens, apenas para si mesmo. É preciso a gente pensar no coletivo. É preciso a gente pensar que enquanto houver uma pessoa em condição de rua, né, enquanto houver uma pessoa vivendo num casebre, enquanto houver pessoas passando fome, enquanto existirem pessoas que não têm acesso à boa educação, enquanto existirem pessoas que dependem exclusivamente, né, às vezes, da bondade do próximo para receber o atendimento médico de saúde, né, enquanto nós ainda vivermos numa sociedade onde o sistema de saúde, né, ele não é para todos, onde uma parte da população, aquela parte da população mais rica, que tem condições de pagar um plano de saúde, ele pode ter uma boa garantia de saúde, enquanto que aquele outro que depende do sistema público vai encontrar hospitais amontoados, sem condição. Então, na minha visão hoje, né, cada vez mais o espírita tem que compreender que a ação do trabalho do bem, ela visa a gente crescer como humanidade. Todos juntos. Todos juntos. E isso me lembrou um mantra do budismo, né, que ele diz o seguinte, ele diz assim: Gate, Gate, Param Gate, Parasam Gate, Bodhisvaha. Então esse mantra do budismo em sânscrito, ele diz assim: Gate significa ir, né? Parangate significa ir além. Parasamgate significa ir mais além, né? Todos juntos. Então vamos saudar a
a essa intenção de nós crescermos como humanidade. Por mais que o trabalho que nós façamos, ele seja um trabalho individual e de responsabilidade totalmente nossa, ou seja, eu não posso transferir a minha necessidade de crescimento espiritual para o outro. Eu não posso dizer você é o responsável pelo meu crescimento espiritual, não. Eu sou o responsável pelo meu crescimento espiritual. Mas além dos esforços e do trabalho que eu faço para o meu próprio crescimento, eu preciso pensar também no crescimento da coletividade. Então, para mim, o início da era de regeneração é a gente entender o significado desse mantra. Não adianta a gente pensar em ir sozinho, como fez, como disse Bezerra de Menezes a Maria de Nazaré. Mãe, enquanto ainda houver uma pessoa necessitada do meu apoio, do meu auxílio, do trabalho do bem, eu não vou sozinho, não vou subir. Eu vou ficar aqui trabalhando. Então, entendo com isso que aí a bandeira que levantou o Espiritismo desde o século XIX, em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, e hoje o movimento espírita ele cresce, principalmente no Brasil, mas também em outros países do mundo ele já começa a crescer, o número de adeptos começa a crescer, mas é preciso a gente compreender que os discípulos do Mestre Jesus serão conhecidos por muito se amarem. E por muito amarem. E por se esforçarem na prática do bem. Então, veja, vamos voltar para a parábola de Jesus. Vamos olhar a atitude do segundo filho. O segundo filho é aquele que chega para o Senhor e disse, não quero. E choca, porque muita gente, quando a gente vai fazer o convite do caminho do bem, a pessoa diz, não quero. Quando a gente vai fazer o convite para a religiosidade, para a espiritualidade, a pessoa diz, não quero. E ela tem um motivo para não querer, e a gente precisa aprender a respeitar esse motivo. Porque as pessoas se distanciaram, né, desse caminho por algum motivo. E veja bem, dizer não quero, né, não significa necessariamente que aquele indivíduo não vai trabalhar na seara do bem. E nós temos muitos exemplos disso, de pessoas, inclusive, que são ateias, né, que não acreditam em Deus, que não têm religião, mas que não deixam de contribuir no trabalho do bem, fazendo a sua parte, em suas comunidades, nos meios onde é chamado a trabalhar, como professor, como... Não importa qual é a atividade que aquela pessoa desempenha, ela trabalha com foco no amor ao próximo. Independente dela dizer assim, eu não vou. Porque no fundo, esse que diz não vai, ele muitas vezes, como diz a parábola, ele é tocado, né, no coração. E ele se arrepende. O sentimento muda. Nós somos chamados a fazer o trabalho do bem. A gente às vezes diz, não quero. Mas aquela semente encontra no solo do nosso coração um terreno fértil. E aquilo começa primeiro mudando a maneira como nós pensamos sobre aquele assunto. Começa a mudar o nosso entendimento. E quando o nosso entendimento muda, a gente abre a possibilidade de mudar o nosso sentimento. Surge aí uma coisa muito interessante, que é a coisa da empatia, da compaixão, da alteridade. Quando eu me coloco no lugar do próximo, quando eu me coloco no lugar do necessitado, quando eu me coloco no lugar daquele que é beneficiado pelo trabalho do bem, em qualquer campo que ele seja feito, nasce um sentimento dentro do nosso coração. E a partir desse sentimento que nasce dentro do nosso coração, começam
a surgir os primeiros ensaios de um novo modo de agir no mundo. Então esse é o filho que disse não, mas que recebeu a semente do convite, permitiu que essa semente florescesse, mudasse a forma de pensar, mudasse a forma de sentir, para que ele então pudesse colocar suas mãos a serviço do trabalho do bem. Mesmo que ele não seja religioso, mesmo que ele não seja adepto de nenhuma das religiões ortodoxas tradicionais, mesmo que ele não seja católico, mesmo que ele não seja protestante, mesmo que ele não seja espírita, mesmo até que ele não tenha nenhuma religião, mesmo que ele seja ateu. Se o indivíduo ele ouve o chamado, porque esse chamado não é um chamado externo, ele é um chamado íntimo. O convite do Senhor ao serviço do bem, ele é um chamado que vem aqui dentro do nosso coração. E que muitos de nós vamos identificar nos nossos talentos e nas nossas vocações, como nós podemos contribuir para o trabalho do bem, na sociedade, no mundo em que nós vivemos. E muitas vezes a gente diz, eu não vou. Mas lançada a semente no solo fértil, ela faz o trabalho dela. E muitas vezes, esse filho que disse, eu não vou, eu não quero, é aquele que mais adiante se arrepende, passa pela metanoia, que é a palavra grega que está lá no Evangelho, na tradução do Evangelho em grego, faz a metanoia, a mudança no pensar. E essa mudança no pensar promove uma mudança no sentir, né, que vai desabrochar no trabalho do bem. E esse que muitas vezes é estigmatizado na sociedade, porque ele disse eu não quero, é justamente esse que vai botar a mão no arado e fazer o trabalho da caridade. Então, quando eu li essa parábola de Jesus, eu comecei a refletir: quem sou eu? Eu sou o filho que ouve o convite, digo que vou, mas no fundo eu não quero ir? Ou eu sou aquele filho que digo que quero ir, que não quero ir, mas que permito que o convite faça essa transformação interna para que eu possa dar a minha contribuição? E todos nós espíritas precisamos fazer essa reflexão. Porque o espiritismo, ela não é uma doutrina de imposição. O espiritismo não se impõe. O espiritismo se expõe, no máximo ele se expõe. O máximo que eu posso fazer, né, como palestrante, por exemplo, espírita, quando sou convidado para dar uma palestra numa casa espírita amiga, né, que vou falar à comunidade que frequenta aquele centro, o máximo que eu posso fazer é falar de doutrina espírita. Né? Mas eu não posso forçar ninguém a ser espírita. A aceitação desse convite, né, depende de uma escolha individual e intransferível. É do exercício do livre-arbítrio de cada indivíduo. Então, mas é preciso a gente entender que cada um de nós ele está sendo convidado para a realização desse trabalho do bem. Né? E se nós não fizermos a escolha de nos posicionarmos, né, de acolher o convite, né, da divindade que habita dentro de nós, que é o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus, qualquer que seja o nome que a gente queira usar. Por isso que nesse meu ambiente aqui de biblioteca, eu tenho aqui a minha biblioteca de livros espíritas, e do lado de cá, vocês estão vendo, tem as imagens dos deuses indianos, porque a gente precisa respeitar todas as formas de crença e todas as sabedorias. Então, independente da forma como você entende a sua relação com o divino, é preciso você querer
a partir de uma análise interna, é preciso você se recolher no templo do seu quarto e orar a sós com Deus. Recolher-se dentro de si mesmo e pensar se realmente você quer. Se você quer servir na vinha do Senhor. Se você quer fazer o trabalho do bem. E também é importante você pensar que o como não está na parábola. Como você vai servir também é uma escolha sua. Também é um momento em que você vai ter que parar para pensar quais são os meus talentos. Qual é a minha vocação? O que eu posso fazer para contribuir na obra, no serviço do bem? E qualquer que seja a sua resposta, se ela veio dessa reflexão, dessa mudança na sua forma de pensar, essa mudança vai se repercutir numa mudança na sua forma de sentir, e essa mudança na sua forma de sentir, ela vai, no momento certo, na hora aprazada, ela vai se repercutir numa mudança do seu agir, numa mudança do seu comportamento. Então, é por isso que eu digo que seguir Jesus não é fácil. Seguir a doutrina espírita também não é fácil. Porque o espiritismo, ou o cristianismo, bem compreendido, ela não é uma doutrina de forma. É uma doutrina de fundo. O cristianismo não se vive na aparência. Espiritismo não se vive na aparência. Cristianismo é doutrina de mudança do pensar, metanoia, arrependimento. A palavra arrependimento, infelizmente, ela foi imbuída ao longo dos anos com um sentimento que tem muito a ver com culpa. E a minha fala aqui tem muito menos a ver com culpa do que com responsabilidade, com a maturidade de ser quem você é, como dizia Osho. Quem eu sou? É por isso que o convite da doutrina espírita é da gente se recolher na nossa intimidade e procurar saber quem nós somos. O conhecimento de si mesmo, ele está na base da proposta ético-moral da doutrina espírita, como ela também está na base da proposta ético-moral do cristianismo. Porque o espiritismo e o cristianismo, eles têm a mesma raiz, a mesma origem. Né? Quando os espíritos são questionados, né, qual deve ser o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo de comportamento, os espíritos respondem: vede Jesus. Não Jesus no sentido apenas dos atos de sua vida comum, mas principalmente dos seus ensinamentos. Então é preciso que a gente pare, reflita e que a gente faça escolhas conscientes. Então o espiritismo para o terceiro milênio, que se inaugura, ele tem que ser um espiritismo exercido a partir do conhecimento de si mesmo, da autonomia desenvolvida como uma responsabilidade de ser quem você é. Não de você assumir caracteres fingidos, falsos, comportamentos artificiais. Isso é a história das religiões que nós já estamos acostumados. E o mundo está cansado desse tipo de religiosidade, desse tipo de ortodoxia religiosa. O mundo quer espiritualidade, essa que é autônoma. O mundo precisa, nesse momento, da ação responsável do indivíduo, daquele indivíduo que atua na sua própria transformação, transformando o pensar, o agir e o sentir, constituindo bens para si próprio, para os outros, para a sociedade, para a humanidade.
Porque a gente tem que transcender, inclusive, o limite de país, de nação, né? E pensar em todos nós como uma grande humanidade, uma grande família universal nesse planeta. Né? E como nós aprendemos com a doutrina espírita que a casa de meu pai tem muitas moradas, a gente um dia vai chegar a perceber que nós fazemos parte de uma comunidade universal, né? Formada pelos seres encarnados e desencarnados em todo o universo, em toda a criação de Deus. Né? Eu queria só exemplificar como o pensar, o sentir e o agir é um processo. Né? Ele não vai acontecer de chofre, de imediato. Ele demanda um trabalho, um trabalho que passa pela escolha, pela mudança na forma de pensar. Essa mudança na forma de pensar vai gerar mudança na forma como as coisas são sentidas até ela gerar uma mudança na forma de agir. Então, eu sempre trago esse exemplo, que é um exemplo bem bobo, bem simples, mas que hoje já faz parte da minha realidade. Né? Então, há exatos 8 anos atrás, né, eu resolvi que eu queria ter um bichinho de estimação. Então, na minha família, eu sou de uma família pobre do interior de Vitória da Conquista, minha família sempre teve bichinho de estimação. Então, cresci na minha casa cercado de cãezinhos, de cachorrinhos, de gatinho, de aves, de tartaruga, tudo quanto é tipo de bicho ia para lá em casa. Né? E eu cresci nesse ambiente e sempre os animais fizeram parte ali, então, da minha vida, nessa fase infantil. Depois veio a fase em que eu me mudei para Salvador, vim para Salvador para estudar, para fazer faculdade, para trabalhar, fui fazer meu doutorado, saí de Salvador, vivi fora, voltei. Em 2012 eu senti a necessidade de ter um bichinho de estimação. E vocês viram ela aqui no início da palestra, Lady, né? Hoje eu não tenho só Lady, eu tenho 2 filhotes de Lady, tenho Sheldon, né? E tenho Dandy, que nasceram de Lady. E essa minha decisão, né, de criar um animal de estimação, ela começou a trazer mudanças na minha forma de pensar o meu relacionamento com os animais. E aí vem a doutrina espírita, que nos ensina que o espírito humano ele se elabora através de múltiplas experiências nos reinos inferiores da criação. Então, como diriam os espíritos a Kardec, tudo em a natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez foi átomo. Então, o Espiritismo nos ensina que o princípio inteligente, criado por Deus, ele se elabora através de múltiplas experiências nos reinos da criação. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E à medida que o princípio inteligente vai vivenciando estas experiências nos diversos reinos, né, ele vai se desenvolvendo a sua inteligência, a sua capacidade de aprendizado, de estar no mundo, né, a sua capacidade de sentir, né, de manifestar os potenciais inteligentes. E quando esses potenciais alcançam um nível em que o indivíduo surge, é aquele momento em que o princípio inteligente toma consciência de sua individualidade. É quando esse princípio inteligente em evolução passa a ser espírito e adentra o reino nominal. Então eu comecei também a tomar consciência de que os animais, né, são parte desta cadeia evolutiva. E nessa cadeia é a parte mais próxima da condição humana. E quem cria seu animalzinho de estimação sabe que eles sentem, que eles pensam, que eles têm vontade, que o pensamento ainda não tem a elaboração, né, do pensamento do ser humano,
que a comunicação, para eles, ainda é de uma forma mais rudimentar, né? Eles ainda não têm desenvolvido a capacidade de expressar os seus pensamentos através da fala, mas é inegável a inteligência de um animal. E quanto mais eu comecei a conviver com isso, aquilo começou a gerar dentro de mim um incômodo, né? Porque diariamente, na minha alimentação, eu consumia alimentos de origem animal. Então, a carne fazia parte do meu prato todos os santos dias. E em determinado momento eu comecei a pensar, poxa, para que eu possa estar comendo a minha picanha, né, a minha bisteca, o meu frango assado, a vida de um animal, ela está sendo tomada. E aí a gente pensa nos ciclos da natureza e fala, não, mas a vida sobrevive da vida, né? Ainda é necessário a alimentação, a gente ainda precisa dos animais como fonte de alimentação, da carne dos animais como fonte de alimentação, mas sendo também um homem de ciência, uma pessoa que teve acesso à boa educação, acesso à universidade, eu comecei a refletir sobre os modos de produção, né, na sociedade, no mundo capitalista em que nós vivemos. E ao lado disso, comecei a ver o movimento que surgia, né, das pessoas questionando do consumo sustentável, né, e comecei a perceber que a maneira como eu fazia o meu consumo não era uma forma sustentável. Porque diariamente milhões de animais são assassinados para a alimentação. Mas tem gente no mundo passando fome. E enquanto isso, nos nossos celeiros, nos nossos frigoríficos, né, toneladas e mais toneladas de alimento na forma de grãos estão apodrecendo, quando poderiam ser divididos, compartilhados. A gente observa que muitos dos animais que são mortos são mantidos ali. Aquela carne congelada durante anos, muitas vezes depois é descartado e incinerado, porque o mercado não deu conta de consumir completamente aquela carne daqueles animais que foram mortos, enquanto no mundo tem gente passando fome. Então essas reflexões, elas começaram a gerar uma transformação em mim, que desceu da cabeça e se instalou no coração. E chegou um momento em que a mudança, como eu sentia tudo isso veio do fato de eu ter criado um animal de estimação e ter observado com um olhar espiritual, né, o meu relacionamento com meus animais de estimação. Chegou um momento em que eu percebi que eu não podia continuar com aquilo. Então, desde o ano passado, final do ano passado, no mês de outubro, eu resolvi adotar, né, um estilo de vida mais sustentável e um estilo de vida vegetariano. E tirei as carnes dos animais da minha alimentação. Você pode me perguntar, Arthur, você acha que você está contribuindo para a transformação do mundo dessa forma? Eu estou começando o trabalho por mim. Eu não quero ter mais na minha consciência a morte de um animal. Enfim, não é meu propósito que as pessoas se tornem vegetarianas. Não estou aqui para isso, não estou aqui para convencer ninguém a nada. Eu estou usando só um exemplo da minha vida para mostrar como é importante a gente fazer as nossas escolhas através do exercício do nosso livre-arbítrio. A partir do momento em que a gente permite que uma nova ideia mude as nossas velhas formas de compreender a realidade, a mudança no pensamento, ela automaticamente vai gerar uma mudança na forma como nós sentimos as coisas. No meu caso específico, foi a maneira como eu me alimentava, como eu me relacionava com os animais, né? Mas isso aí a gente agora quer pensar de um ponto de vista ético-moral, de um ponto de vista da vivência da doutrina espírita e do cristianismo, né? E finalmente, depois que aqueles sentimentos, né,
todos eles ganham espaço em nosso coração, isso vai se transformar numa diferente forma de agir diante do mundo, um comportamento diferenciado, né? Um olhar que agora é um olhar de mais atenção, que agora é um olhar de mais foco, que é um olhar de mais reflexão, que é um olhar mais crítico, mas também que é um olhar mais amoroso para a realidade em que a gente está inserido, né? E é disso que fala essa palestra. Não adianta a gente dizer eu vou, ou seja, eu vou trabalhar no bem, eu quero ser espírita, eu quero ser cristão, e no final a gente se mantém em nossa zona de conforto, em nosso lugar de interesse pessoal, em nosso lugar do egoísmo, né? E por outro lado, nem sempre aquele que diz eu não quero não vai dar sua contribuição. Então, eu sinceramente acho melhor a gente dizer eu não quero, né? Mas permitir que a filosofia espírita, que o ensinamento cristão, ela possa realizar uma transformação em nossa forma de pensar, agir e sentir, do que dizer eu quero, né, para satisfazer a alguém, para satisfazer a um líder, para satisfazer a um grupo, e no fundo você não tem nenhuma disposição de fazer nada além daquilo que é para si mesmo, né? Então, que nós possamos ser mais como o segundo filho, que se permite a metanoia, o arrependimento, né? A mudança na forma de pensamento, para que isso se repercuta numa nova forma de pensar e agir. Então, hoje, toda ação, todo convite que eu recebo para qualquer tipo de ação de trabalho no bem, a primeira coisa que eu faço é parar, é refletir, é pensar, né? É amadurecer aquele convite antes de respondê-lo. Porque eu prefiro hoje dizer não se o meu coração não tiver em consonância com aquela ideia, com aquela proposta, do que dizer sim para satisfazer, para agradar aos outros, como diz a gíria popular, para passar pano para o outro, né? Então, essa escolha é uma escolha da hipocrisia, e a hipocrisia era um dos comportamentos mais combatidos por Jesus, a quem eu escolhi voluntariamente, pelo meu livre-arbítrio, pela minha livre escolha, como mestre. Então eu penso que seguir a Jesus, a partir do momento em que você faz uma escolha individual e intransferível, ela deixa toda a responsabilidade em sua mão. E a partir daí, aquilo que eu puder contribuir, né, no trabalho do bem, na forma das minhas palestras, eu sou educador, sou professor, na conversa com meus estudantes, é a maneira como eu posso contribuir efetivamente para transformar a realidade do mundo ao meu redor. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade de conversar um pouco sobre essa palestra. Eu quero que vocês reflitam muito sobre o significado do convite do Senhor, do que significa o trabalho na vinha e de que é melhor que a gente diga não num primeiro momento, mas permita que o convite faça o trabalho dele no campo dos nossos corações, do que a gente viver uma mentira, viver uma hipocrisia, porque não é disso que o mundo está precisando, não é esse tipo de espírita que o movimento espírita está precisando, não é esse tipo de falso cristão que o mundo está precisando. A gente precisa de pessoas que realmente exemplifiquem pelo seu trabalho, pelos seus esforços, pelo seu amor e contribua para que todos juntos possamos crescer e evoluir. A minha oração final vai ser na forma daquele mantra que eu ensinei no meio da palestra, mais uma vez, lembrando que ele significa ir. Ir além e mais além, todos juntos, que assim seja. Gate, gate, param gate, parasam gate, Bodhisattva.
que as bênçãos do Mestre Jesus estejam conosco, que os bons espíritos nos auxiliem e nos inspirem na melhor maneira de contribuir nesse momento de transformação da humanidade. Que assim seja.